Enquanto o ditador venezuelano mobiliza suas tropas paramilitares, no Brasil, o governo aliado de Maduro também se moveu para blindar seus próprios caciques contra a ofensiva democrática liderada pelos Estados Unidos. O ministro do STF, Flávio Dino, ex-ministro de Lula e fiel escudeiro do projeto lulopetista, tomou uma decisão que foi vista como uma manobra canalha para driblar as sanções norte-americanas contra Alexandre de Moraes. Flávio Dino expediu um despacho estabelecendo que leis ou decisões judiciais estrangeiras não têm eficácia automática no Brasil, exigindo autorização expressa do Supremo Tribunal Federal para qualquer medida externa produzir efeito em solo nacional. Essa decisão foi imediatamente interpretada como uma resposta direta à aplicação da Lei Magnitsky dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, também do Supremo Tribunal Federal, e potencialmente contra outros integrantes da cúpula lulista. A reação de Dino gerou revolta entre os defensores da democracia e do Estado de Direito. O deputado federal Nicolas Ferreira, um dos mais aguerridos membros da oposição de direita, resumiu o sentimento geral ao alertar em suas redes sociais: "Vão destruir o Brasil para salvar 11. Os 11 a que ele se refere são justamente os 11 ministros do STF, alguns dos quais foram colocados na mira de sanções do governo de Donald Trump por seus reiterados abusos de poder. De fato, a Casa Branca acusa figuras como Alexandre de Moraes de ordenar detenções arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão no Brasil, condutas típicas de regimes autoritários. Em resposta a essas violações de direitos humanos, o governo Trump adotou medidas duras, cancelou vistos de entrada nos Estados Unidos de certos magistrados brasileiros e, num ato sem precedentes, aplicou a Lei Magnitsky contra Moraes, congelando ativos e excluindo-o do sistema financeiro internacional. Além disso, como retaliação à deriva autoritária no Brasil, Trump impôs tarifas de 50% sobre importações brasileiras, justificando que seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está sendo perseguido pelo atual regime lulista. Ou seja, Flávio Dino tentou usar o STF para burlar essas punições externas, alegando defender a soberania nacional contra supostas ingerências indevidas. Em nota, Dino pintou o Brasil como alvo de diversas sanções e ameaças e disse ser inviável que decisões de qualquer país possam se impor no território brasileiro sem chancela judicial local. Contudo, essa retórica nacionalista soa vazia diante da gravidade do que está em jogo. Ao proteger figuras acusadas de atentados aos direitos humanos, Flávio Dino contraria frontalmente os princípios dos acordos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário. Importante frisar que o próprio despacho de Flávio Dino ressalva que tribunais internacionais dos quais o Brasil participa, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não seriam afetados, uma admissão de que o país deve, sim, respeitar instâncias multilaterais legítimas. Mas no caso das sanções Magnitsky, que são medidas unilaterais dos Estados Unidos contra violadores de direitos, Flávio Dino quer criar um escudo de impunidade doméstica para aliados do governo. Essa atitude foi vista como uma afronta direta aos Estados Unidos e aos valores democráticos, um ato de corporativismo judicial para salvar a própria pele e a de seus colegas. Não por acaso, a oposição qualifica a medida como escusa e antipatriótica, acusando Dino e Lula de se isolarem em uma trincheira anti-Estados Unidos ao lado de figuras autoritárias, em vez de apoiarem o respeito às liberdades que o mundo civilizado espera.